minha grande dúvida, e acho que da nossa audiência também, e os militares, Benhur? Você acredita que vai haver coragem? Acho que esse termo, apesar de forte, é necessário ser utilizado. Vai haver coragem para que se determine no nosso país, com toda essa história que se tem do poder militar estar sempre agindo como se fosse uma ameaça sobre a cabeça das pessoas e das instituições. Haverá circunstancialmente coragem e condições para que esses generais também envolvidos nessa série de crimes sejam presos? Olha, Solon, como eu descrevi lá no início, os 5 eixos que estão diretamente relacionados com esse núcleo criminoso do governo Bolsonaro, há também que se analisar os participantes diretos e indiretos de cada um desses núcleos e as suas ramificações. Nós temos aí agentes públicos, nós temos aí militantes políticos, nós temos aí empresários que financiaram muitas das atividades oficiais e extraoficiais, nós temos deputados e senadores, e nós temos o núcleo dos militares. Ontem mesmo eu estava assistindo uma entrevista do ex-ministro da Defesa do governo Fernando Henrique Cardoso, Raul Jungmann, ao Reconversa do Reinaldo Azevedo, e ele fazia uma distinção. Aqueles militares que foram o núcleo de militares do alto comando que foram cooptados pela ideologia bolsonarista, que ainda estão muito fortemente influenciados pela doutrina da segurança militar e pelo paradigma do chamado, para eles, golpe, Revolução de 64, para nós, democratas, golpe de Estado, né? E que viram no capitão Bolsonaro uma forma de redenção como viúvas e vivandeiras, como dizia o Castelo Branco, né, as vivandeiras de plantão que saem atrás dos bivaques para incentivar, enfim, arrostar as tropas, nós temos que analisar que uma oficialidade se manteve legalista. Agora mesmo está se discutindo aí a posição do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e do comandante da Força Aérea, da Aeronáutica, que me parece que numa reunião no Palácio da Alvorada botaram uma trava de dizer não a um possível golpe, quando houve uma tentativa de namoro, de sedução por parte do Bolsonaro. Já o ministro Braga Neto, general Braga Neto, e o outro ministro que depois acabou virando ministro da Defesa, não me lembro agora o nome dele, esses entraram na aventura, da mesma forma que o almirante comandante da Marinha, né? Então, nós temos ainda uma cultura no Exército brasileiro que está, ou que perpassa, e essa é uma discussão importante na democracia, da formação dos currículos das escolas militares e da Academia das Agulhas Negras, da AMAN. Né? Que exército nós queremos, qual é o papel do exército hoje, após a Guerra Fria? Como esses militares veem a sua posição diante do conceito de soberania nacional, do conceito de defesa de fronteiras? O Exército é importante, claro que é importante, porque o Brasil tem uma dimensão continental. Mas, por conta de uma... eu, pelo menos constitucionalmente, não tenho dúvida nenhuma, mas alguns juristas nefastos, como Ives Gandra, por exemplo, que fazem uma leitura revezada da Constituição, entendendo que os militares são um poder moderador, um poder interventor, uma espécie de status de segurança quando há crises institucionais, o que não é verdade. Os oficiais generais, o Exército e as forças, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, elas estão sempre submetidas ao comandante supremo, que é o presidente da República, e ao parlamento. Tanto é que existe o Conselho da República, e existe o Conselho de Defesa, e existe o Conselho para Análise de Estado de Sítio. Então, as aventuras golpistas ainda, elas são murmúrios nos quartéis,
mas elas precisam ser debeladas por conta de uma nova institucionalização da formação militar. Nós temos a importância do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, mas para tarefas no Estado democrático e não nas quarteladas. Então, dito isso, eu vejo que o próprio presidente do Tribunal Militar, do Superior Tribunal Militar, já deu declarações nesse sentido. Essa semana também voltou numa palestra a reforçar que se determinados oficiais generais ou altas patentes cometeram ilícitos contra o Estado democrático de direito, contra a ordem constitucional, contra as instituições, deverão sofrer o devido processo legal, apuradas as penas, condenados e trancafiados nas prisões. Uma outra coisa também importante de se dizer é em que nível nós levamos o papel dos tribunais militares. Nós sabemos que há peculiaridade, sim, nós entendemos isso, há peculiaridades da vida civil e da vida militar, dos tipos de crimes cometidos, e também é uma discussão que já está em aberto, se deveriam ou não ser abolidos os tribunais militares. Eu entendo que, em regra geral, não, mas que alguns crimes, quando cometidos por militares que são de natureza civil, eles devem ter o foro de julgamento na justiça civil e não se proteger sobre o manto do julgamento dos seus pares fardados. Seria isso.